Bruno, você assumiu o Atlético nessa parte de gestão administrativa com uma dívida muito grande e não é fácil para nenhum gestor administrar dívida. Como é que foi a composição dessa dívida do Atlético? Como é que o Atlético está lidando para resolver esse problema? Não tem sombra de dúvida. Hoje eu acho que um dos maiores desafios do Atlético é a gente fazer essa gestão com esse tamanho de dívida, né? Pegamos um ano no qual a Selic disparou, isso tornou ainda mais difícil. Tínhamos algumas perspectivas de negócio para acontecer em 2022 que também não foi possível, então trouxe muita pressão para o ano de 2023. E a gente precisa, sem sombra de dúvidas, reestruturar isso imediatamente. A gente precisa equacionar essa dívida, é o que eu tenho tentado fazer o tempo inteiro, e o caminho principal do Atlético é a transformação na SAF, para que a gente possa, de fato, controlar esse endividamento, para a gente poder seguir o final do ano de 2023 e o ano de 2024 com uma nova realidade, com uma mais tranquilidade, para que a gente possa, inclusive, honrar todos os nossos compromissos, né? Com os clubes, com os agentes, com todos em geral. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente faça imediatamente. O Bruno, nós recebemos aqui a Leila, presidente do Palmeiras, ela disse o seguinte: o Palmeiras não será uma SAF porque o conselho do Palmeiras não aceita que o Palmeiras seja uma SAF. O Galo será uma SAF? Eu não tenho sombra de dúvidas. Eu acho que é uma necessidade para o Atlético. Eu acho que ela virá bem estruturada. Ela contribuirá muito, ainda mais para o sistema de governança do Atlético. Acho que isso é fundamental, né? A gente vai passar a ter uma visão de mais longo prazo, né? Hoje nós temos um colegiado, nós temos o Sérgio, um conselho harmônico, né? Uma diretoria harmônica, né, Sérgio? Acho que isso está com os 4 R's entre todos nós, mas daqui a 3 anos isso pode mudar, daqui a 6 isso pode mudar, e a gente não pode ficar gerindo um clube de futebol por períodos tão curtos, né? Então a gente precisa alongar isso e ter uma visão única para o clube. Então acho que isso é fundamental. A gente tem que ter muita preocupação, João. Eu vou te dar uma informação aqui. A dívida do Atlético, dia 31 de dezembro de 2014, é a dívida de hoje, corrigida a 1% ao mês. Pela inflação, praticamente, do período. É praticamente a inflação. Né? É um juro até modesto para o Brasil. Ninguém endividado consegue um juros desse, né? Ninguém consegue. Pode ser considerado o juro do país, no Brasil, um juro até de certa forma baixo. Então, nós temos 8 anos, né, que a dívida ela vem sendo corrigida. E o valor da nossa dívida, dia 31 de dezembro de 2022, é exatamente essa dívida corrigida. Então, isso significa que o clube ele sobrevive com as suas próprias receitas, né, toca o futebol, toca toda a sua vida financeira, né, mas não consegue pagar a dívida. Então, a SAF vem exatamente para a gente liquidar todas as dívidas e aí sim, aí a gente ter um clube sem nenhuma dívida e poder até fazer muito mais, né, do que a gente tem feito até então. Vou pedir à produção para colocar de novo a frase aqui no telão que o Bruno Musi disse, que o próximo passo do Atlético é se tornar uma SAF. O que está faltando para esse próximo passo e nessa caminhada, em qual passo o Atlético está? A gente está na fase agora de troca de documentos com um possível investidor. Então, são muitas discussões, né? São 2 documentos principais que a gente tá trocando. Eu espero que no final do mês de junho a gente esteja com isso concluído, para que a gente possa convocar o conselho do Atlético, explicar todo o processo da SAF. A gente tem alguns cenários ainda a serem enfrentados, mas os documentos estão avançando. Então é isso. Minha expectativa... eu já tive outras expectativas, né, um pouco mais atrás, que a gente finalizaria isso em volta de março, abril. As coisas demoraram um pouquinho mais, mas o meu próximo cenário agora é que meio de julho a gente consiga convocar o Conselho do Atlético para a gente poder tentar ter a SAF aprovada internamente. A gente tem visto vários modelos de SAF. Em Belo Horizonte tem o do Cruzeiro, que o Ronaldo tem 90% e o clube ficou com 10%. A gente vê o modelo da SAF com o Bahia, que é um investidor internacional que vem para gerir o clube também. O do Botafogo também é assim. Qual que é o modelo da SAF do Atlético? O que está sendo estruturado? O que o Galo vai apresentar para o seu conselho e para o Brasil como modelo de SAF? Eu acho que
a SAF do Atlético é um pouquinho diferente dessas que você citou. Primeiro porque a gente tem uma dívida muito elevada, né? Muito elevada, e a gente precisa solucionar a dívida. Então, o Atlético não deve ir para um modelo no qual você concentra a dívida na associação para um regime centralizado de execução e com as receitas da SAF, você destina 20% dessas receitas para pagamento dessas dívidas na associação. A gente deve seguir um pouquinho diferente, que a gente vai deixar essa dívida para que seja completamente paga, seja em 1, 2, 3, 4 anos, é o que a gente vai fazer. Então, será a responsabilidade da SAF fazer esse pagamento. E um outro ponto bem importante da SAF é que nós não estamos vendendo nos 90%. A gente está buscando ali, num primeiro momento, um controle do investidor, e a partir do momento que os aportes vão acontecendo, ele vai aumentando essa participação, devendo chegar aí na casa aí de 70%, 75% para o investidor, para o investidor. Um grupo de investidores. Pode ser os dois caminhos, hoje tem os dois caminhos na mesa. Tem um caminho de um investidor único, tem um caminho de um grupo de investidores. Esses são dois planos que estão andando em paralelo para que a gente possa definir agora, no máximo, igual eu disse, no final de junho, qual o caminho que a gente vai seguir.